Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist de Química Básica. Nós estamos numa sequência de exercícios de Química Básica no estudo de gases. Se você quiser dar uma olhada nas questões 1 e 2 ou 3 e 4, vou deixar um link aqui. E também no final do vídeo vou deixar um link que te encaminha para as questões 1 e 2 e aí depois você segue a sequência PH3 e A4. Já vai começar agora a questão número 5 de uma lista de exercícios que te ajuda a se preparar para uma prova que caia gases na parte de química. Então, olha só, vamos começar a leitura do enunciado. O texto me disse: automóveis movidos a gás natural veicular possuem em seu interior um compartimento adequadamente selado e seguro para a armazenagem desse combustível. Você tem aqui um carro com porta-malas aberto e esse compartimento adequado, selado, seguro para armazenar o gás. Considerando um veículo estacionado com o motor desligado durante o período de horas em que a temperatura no seu interior variou desde a mínima de 18 graus Celsius ao longo da madrugada até o máximo de 38 graus Celsius ao longo do dia. Calcule-se corretamente que o valor da variação percentual da pressão do gás nesse período foi de aproximadamente. Então, para a gente começar a resolução, vamos anotar as informações do início e informação do final. Para a gente começar a resolução dessa questão, vamos anotar aqui no cantinho quais são as informações que eu tenho. Eu tenho uma temperatura inicial, vou chamar de T1, de 18 graus Celsius. A gente já soma com 273. E tem uma temperatura final, vou chamar aqui de T2, de 38 graus Celsius. E a gente já vai somar com 273. Aí você faz essa continha. Então, essas são as duas temperaturas, a inicial e a final. O texto não me fala sobre qual que é a pressão, mas quer saber qual foi a variação da pressão. Então, eu vou chamar aqui a pressão 1 de P e a pressão 2, a gente não sabe. A gente vai calcular a variação de pressão a partir de alguma informação que eu possa vir a ter aqui. Como você observa esse cilindro, ele é bastante resistente. Ele é selado, seguro e esse compartimento não vai estourar. Quer dizer que o volume é constante. E quando o volume do recipiente é um volume constante, nós estamos lidando com uma transformação isocórica. Então, a gente está lidando com um exercício onde V1 é igual a V2. E quando nós temos uma transformação em que o recipiente é desse jeito, ele é rígido, não troca, não aumenta nem diminui o volume. Então, nessa situação, nós temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Então, substituindo aqui, a pressão 1 é P, a temperatura 1 é 291, é igual a pressão 2, que eu quero descobrir essa pressão 2, ou quero fazer a variação, você vai chegar lá, você vai ver 311. O que a gente vai fazer agora é multiplicar em cruz. Para chegar aqui, 311, que multiplica o P, que é o P1, é igual a 291, que multiplica o P2. Bom, eu posso isolar o P1 ou o P2, eu quero isolar o P2. Eu vou ficar com 311, que multiplica P, dividido por 291 é igual a P2. Ótimo, eu sei P2 em função de P. Vou fazer essa conta aqui para chegar em um número. A gente vai fazer essa conta aqui, esse número vai dar 1,068, que multiplica P, é igual ao P2. Vamos olhar com cuidado o que eles querem? Eles querem a variação percentual, quer dizer, querem saber de quanto variou. Querem saber qual foi a variação da pressão. Então, a variação da pressão nada mais é do que a pressão 2 menos a pressão 1. Acontece que a pressão 2, a gente acabou de calcular, é 1,068, que multiplica o P, menos o P1, que a gente já disse que é P. Quando a gente faz essa diferença, 1,068 menos 1, a gente vai chegar que esse ΔP foi de 0,068 que multiplica P. Essa daqui
foi a variação. Só que estão pedindo a variação percentual. Esse número aqui, então, não é a porcentagem, mas é de quanto variou a pressão. A nossa pressão inicial, que era uma pressão P, vou chamar ela de 100%. O delta variação de P foi de 0,068 P. Então, quanto que foi essa porcentagem? Vou chamar aqui de X. Multiplicando em cruz, olha, eu vou ter que P, que multiplica X, é igual a 100, que multiplica esse 0,068. 100 vezes 0,068 vai me dar 6,8, que multiplica o P. E ó, P aqui, vou cortar. Então, a minha variação de pressão foi de 6,8%. Eu não tenho essa opção, mas eu tenho uma opção muito próxima, que é o gabarito de variação de 7%. Olha, embora essa lista seja uma lista de química básica, realmente essa é uma questão um pouco mais elaborada, que exigiu um pouco mais do estudante. Então, aqui está a completa resolução. Era uma transformação isocórica, aquela em que o volume é constante. Então, eu fiz P1 sobre T1, P2 sobre T2. Não sabia P1, não sabia P2, chamei P1 de P, perguntei qual era P2, saí fazendo conta, fiz a diferença, porque eu queria a variação. Então, fiz a diferença, deu essa variação e joguei na porcentagem, cheguei nesse número, e esse é o gabarito dessa questão, então. Vamos agora para outra questão também de isocórica. Nessa nova questão, vamos dar uma olhada o que nos trouxe o enunciado. A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegada ao quadrado em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que o volume e o número de mols injetados são os mesmos, então essa questão, diferente da anterior, essa questão deixou muito claro para mim que o volume é o mesmo. Eu não precisei avaliar que o cilindro é metálico, ele está me afirmando que o volume e o tanto de molécula injetado é o mesmo. Ótimo, essa informação já me é muito útil. Qual será a pressão de calibração em ATM nos dias mais frios, em que a temperatura atinge 12 graus Celsius? Então vamos começar organizando as informações que vieram para a gente aqui. Olha só, o texto me fala que a pressão em dias frios, vou chamar de P1, é de 30 libras por polegada ao quadrado. Aí a questão está me avisando que 1 ATM é aproximadamente 15 libras. Como eu estou procurando pressão em ATM, já vou passar. 30 libras por polegada ao quadrado é igual a 2 ATMs. Essa é a pressão 1. Aí o texto me fala que a temperatura, quando a pressão é essa, é de 27 graus Celsius. Lembra? Já tem que converter. Mais 273, isso vai me dar 300 Kelvin. E aí o volume é constante, eu quero saber qual é a nova pressão, P2 estou procurando, em ATM, quando a temperatura 2 vier para 12 graus Celsius. Então, você vai fazer 12 mais 273. Deu 285K. O texto fala para a gente que o volume é constante, então se o volume 1 é igual ao volume 2, a gente está falando de uma transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. E aí então a fórmula vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, a pressão 1 é de 2 atms, dividido pela temperatura 1, que é 300, é igual a pressão 2, estamos procurando, dividido pela temperatura 2, que é 295. Você vai multiplicar em cruz, isolar esse P2, você vai chegar que P2 é igual a 2 vezes 285 dividido por 300. A gente vai efetuar esse cálculo e vai chegar em 1,9 ATM, como está indicado na alternativa A. Bom, eu vou parar por aqui. A gente fez duas questões de transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica. E se você quiser acompanhar as questões iniciais, vou deixar no vídeo aqui final. Teremos mais vídeos nos próximos dias e eu espero vocês no próximo vídeo. E até mais.